Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, nosso Cristo. Bom, no último vídeo, nós analisamos Gálatas, fizemos algumas reflexões de Gálatas, capítulo 2, versos de 1 a 14. Nós encerramos as nossas considerações tratando daquela forte repreensão que o apóstolo Paulo fez ao apóstolo Pedro quando este, longe de Tiago e seus enviados, comia, bebia com os gentios, se relacionava de forma mais próxima com eles, mas tão logo os enviados de Tiago chegaram de Jerusalém, Pedro já se afastou, já não comia, já não bebia mais com eles, já não tinha nenhum tipo de contato mais próximo, mais íntimo, mais pessoal com os gentios. Como quem diz assim, tá vendo? Olha, fala para Tiago lá que eu continuo guardando as tradições judaicas, né? E ele sofre então a repreensão de Paulo, expressa aqui no verso 14. Paulo diz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa reprimenda foi algo que, evidentemente, deve ter assustado muito a Pedro, assustou a Barnabé também, porque, por tabela, Paulo repreendeu não só Pedro, bem como todos aqueles que o acompanharam, né, nesse comportamento legalista, né? E o próprio Barnabé que caiu nessa conversa fiada, né? Paulo também se dirigiu a ele. Bom, então vamos entender agora os versículos 15 e 16, onde Paulo diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Bom, se nós deixarmos de considerar tudo que Paulo disse anteriormente, até aqui no capítulo 2, verso 14 de Gálatas, nós não vamos entender o que ele quis dizer aqui nos versos 15 e 16. O que aconteceu com Pedro foi o seguinte, olha, Pedro, apesar de ter sido um discípulo íntimo, bem próximo de Jesus, um dos mais próximos, um dos mais íntimos discípulos de Jesus, nunca recebeu o privilégio, ou os privilégios que Paulo recebeu. Paulo recebeu a revelação daquilo que constitui verdadeiramente o Evangelho. Durante 3 anos, Paulo recebeu das mãos de Deus essas revelações. Ele diz acerca de si mesmo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, né, não querendo se vangloriar, ele se refere a outro homem, mas aquela experiência de ir até o terceiro céu e visitar lá a morada de Deus, o paraíso, aquilo aconteceu com o próprio Paulo. E Paulo, ele diz o seguinte, olha, esse homem que visitou o paraíso, eu estou resumindo, né? Não sei se no corpo ou fora do corpo, ele recebeu revelações de Deus e ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis que não podiam ser expressadas. De tão maravilhoso que foi, de tão maravilhosa que foi a experiência de subir até o paraíso. Então Paulo foi muito mais privilegiado com as questões da revelação do Evangelho do que o próprio Pedro. Se há alguém que tinha autoridade apostólica para repreender o apóstolo Pedro, da forma como ele foi repreendido, esse era o apóstolo Paulo. E é ridículo você ver a tentativa de
arminianos, aí incluídos os adventistas, de se utilizarem de Pedro para tentar objetar Paulo. É ridículo isso. É colocar Pedro contra Paulo, né? É como se, no caso da questão da autoridade da exposição do Evangelho, Pedro tivesse mais autoridade do que o próprio Paulo. Pedro foi um discípulo, um apóstolo abençoado? Foi muito abençoado, muitíssimo abençoado. Recebeu grandes lições pessoalmente do próprio mestre, do próprio Messias. Paulo não andou pessoalmente com Jesus, Pedro andou. Então, nesse aspecto, Pedro foi mais abençoado, foi mais privilegiado do que Paulo. Mas, no aspecto das revelações, daquilo que consistia verdadeiramente o Evangelho, Pedro, sem dúvida nenhuma, possuía mais autoridade do que Paulo, Paulo, paguem o que eu disse aí. Paulo possuía muito mais autoridade no quesito explanação do Evangelho do que o próprio Pedro, porque Paulo recebeu ao longo de 3 anos muitíssimas revelações do próprio Jesus acerca daquilo que consistia verdadeiramente o Evangelho. Então Pedro era um judeu, né, de nascença, foi alcançado pela graça de Cristo, se tornou um discípulo, um apóstolo de Jesus, foi salvo pelo próprio Cristo, e agora ele, nessa condição de salvo por Cristo, de crente em Jesus, ele vivia como gentil. Aquelas regras, aquelas normas, aquelas cerimônias distintivas do judaísmo já não se aplicavam mais a ele, ele não se preocupava mais com isso. Ele não tinha mais nenhum compromisso de guardar regras, normas e cerimônias distintivas do judaísmo. Só que nessa circunstância específica, né, quando ele está longe lá dos líderes da igreja de Jerusalém, quando ele estava ali junto com Paulo, ele recebe lá os enviados de Tiago e logo ele se separa, ele não mais almoça, não mais janta, não mais come, não mais dialoga com os gentios, como que querendo dizer para Tiago o seguinte: olha, embora eu seja cristão, embora seja um apóstolo de Jesus, eu continuo aqui guardando e resguardando as tradições dos nossos pais, do judaísmo. Ora bolas, de que adianta isso? De que vale isso? Que valor tem isso? Você, enquanto cristão, se apegar a normas, a regras, a leis, a cerimônias distintivas do judaísmo e fazer disso condição de salvação. Por isso é que Paulo, diante desse cenário ridículo, patético, hipócrita, né, no qual ele repreende a Pedro gravemente, repreende Barnabé e todos que assim se comportaram, como eles se comportaram, Paulo tem que dizer o que ele disse aqui: olha, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, veja bem, judeus e gentios agora, né? Não há um evangelho para um e um evangelho para outro, sabendo contudo que o homem, veja, não é só o judeu ou não é só o gentio, né? Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por isso é que ele tem que dizer isso aqui. Bom, há alguns segmentos do cristianismo, dentre esses segmentos, parte do adventismo, não vou dizer que é todo aspecto teológico da igreja adventista vai afirmar isso, mas uma parte que eu diria ser a maior parte daqueles que integram o quadro teológico da igreja adventista vão afirmar que quando Paulo diz isso aqui aos Gálatas, o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo,
Paulo estava fazendo uma referência às leis cerimoniais e não à lei moral. Isso vai dizer alguns, né? Alguns não. A maior parte dos teólogos adventistas, eles vão emitir esta ideia, esta opinião, muito com base no que eles leram aqui atrás, nessa experiência de Pedro, judeu por natureza, mas cristão, né, pela fé, e agora ele deixa por alguns instantes, né, de se comportar como alguém que já não vivia mais com base nas regras, normas e leis judaicas, e ele abandona essa gentilidade, digamos assim, espiritual e volta pelo menos de modo hipócrita, né, fingido, a mostrar para os enviados de Tiago que ainda assim a vida dele ainda era pautada pela guarda da observância dessas leis distintivas do judaísmo. Ou seja, é com base nisso que muitos da teologia adventista vão afirmar que quando Paulo fala sobre obras da lei aqui, ele não está se referindo à lei moral, obras da lei moral, mas obras da lei cerimonial. O adventismo tem esse negócio, ele faz distinção entre a lei moral e a lei cerimonial, querendo dizer com isso o seguinte, olha, guardar a lei moral é condição necessária para a salvação, já a lei cerimonial não. Então, o adventista faz questão de fazer essa distinção por isso, porque para ele, para a teologia adventista, isso em sua grande esmagadora maioria, a guardar a lei moral é condição de salvação. Já guardar a lei cerimonial não tem nenhum valor. Então, o adventismo, em grande parte, faz essa distinção aqui em Obras da Lei. Quando Paulo aqui aos Gálatas fala sobre isso, eles fazem questão de estabelecer essa distinção que não há nas Escrituras. Não há. E nós vamos ver mais à frente que Paulo, quando ele fala de obras da lei, ele tem em mente todo o arcabouço legal que Deus concedeu ao povo de Israel através de Moisés, logo após a libertação do cativeiro egípcio. Nós vamos ver isso mais à frente. Quando Paulo faz uso aqui da expressão obras da lei, no grego erganomou ou erganomoi, tanto faz, ele tem em mente não só as leis cerimoniais, com as quais Pedro estava preocupado, né, quando ele percebe que os enviados de Tiago chegaram, né? Então, não é só a questão das leis cerimoniais que está envolvida aqui nessa expressão obras da lei, mas a lei moral também. Por que a lei moral também estaria envolvida aqui, não somente a lei cerimonial? Porque, olha só, de novo nós temos que falar sobre isso. Para explicar o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, olha, sabendo, contudo, verso 16, que o homem, ou seja, a humanidade, né, o homem não é justificado por obras da lei. Veja, nenhum homem de época alguma, depois do pecado de Adão, nenhum homem de nenhum lugar, nenhum homem pertencente a qualquer cultura poderá ser justificado por obras da lei. Primeiro, existe a questão fundamental, a questão primordial disso. Por que é assim? Por que obras da lei? Por que a minha obediência à lei não pode me justificar? Primeiro porque eu, enquanto homem pecador, com a natureza corrompida pelo pecado, esse corpo no qual nós habitamos, ser carnal e ser um corpo morto já por conta do pecado que habita nele, não tem possibilidade de guardar a lei. Veja, mais uma vez nós temos que dizer isso. Gente, quando a Bíblia fala de guardar a lei, ela está se referindo a obedecer todo o enunciado da lei, todo ponto, toda vírgula,
de modo íntegro e perfeito, além de tudo, contínuo. O homem não tem como fazer isso. Por exemplo, nesse exato minuto, nos próximos 60 segundos, eu posso ter condições, veja só, nos próximos 60 segundos, no próximo minuto, eu posso reunir condições de guardar a lei. Mas, porém, contudo, enquanto eu estiver nesse corpo carnal, esse corpo morto, esse corpo de morte no qual nós ainda estamos habitando, nada e ninguém pode me garantir que eu possa, além desse minuto, continuar guardando de modo íntegro, perfeito e ininterrupto a lei de Deus. Não há essa possibilidade. Por que não há essa possibilidade? A própria Bíblia diz, e aí eu faço questão de ler de novo, porque é sempre bom a gente ler, reler, para que você possa gravar isso e nunca se esquecer. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tá vendo? Com relação aos justos, entre aspas, as boas pessoas, não há nenhum que não peque. Nenhum. Sobre a face da terra. Não há nenhum. Essa é a verdade bíblica que tem que ser considerada. Se você pensa diferentemente disso aqui, você não está de acordo com a palavra de Deus. O adventista gosta de ficar arrotando que ele é o povo da Bíblia. O único povo que obedece à palavra. Se está escrito, então ele obedece. Se não está escrito, ele não obedece. Então por que vocês não obedecem isso aqui? Não há homem que não peque. Não há nem o justo. Não está falando de ímpio, não. É de justo que a Bíblia está falando. Não há um justo sobre a terra que não peque. Então, primeiro, quando a gente considerar essa questão de por obras da lei ninguém será justificado, nós temos que entender isso. Primeiro, enquanto eu estiver nesse corpo carnal aqui, corruptível, corpo de morte, corpo de pecado, quem me livrará do corpo desta morte? Vai perguntar Paulo em Romanos 7. Enquanto nós estivermos aqui, nessa carne na qual não habita bem algum, Romanos 7, 18, eu não tenho condições de guardar a lei de modo íntegro, perfeito e ininterrupto. Eu posso guardar a lei desse modo no próximo minuto, mas e depois? E depois? É como aquele irmão disse para mim na saída da igreja depois de eu ter pregado. Irmão, eu posso provar para o irmão que é possível viver sem pecado. Eu falei, como, irmão? Ele me responde, eu mesmo já fiquei 3 dias sem pecar. Então, toda vez que eu me lembro disso, dá vontade de rir, né? Então, gente, primeiro, quando você analisar essa questão de ninguém será justificado por obras da lei, você tem que analisar a coisa do seu ponto de vista. Primeiro, analisa a coisa sob o seu ponto de vista. Né? Pergunte para si mesmo, eu posso guardar a lei? Porque guardar a lei significa isso, guardar de modo íntegro, perfeito e ininterrupto. Não pode haver falha. Somente quando você conseguir guardar a lei de modo íntegro, perfeito e ininterrupto, aí sim você poderá dizer o seguinte, está vendo? Eu reúno em mim mesmo todas as condições para ser justificado pela guarda da lei. Eu estou falando em hipóteses, tá? Porque nem assim, né? Primeiro que o ser humano não tem possibilidade de guardar a lei de modo perfeito, íntegro e ininterrupto, né? Não há isso, não existe isso. Então eu estou falando em termos de hipótese. Na hipótese disso existir, né? Se isso fosse possível, nem assim você seria justificado. Por que não? Aí vem a segunda parte dessa questão. Eu apresentei para vocês a primeira. O homem não tem possibilidade de guardar a lei de modo íntegro, perfeito e ininterrupto. Não tem. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto? O segundo aspecto é aquele que diz que em Adão todos pecamos, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5, e como tal, todos, quando chegamos a esse mundo, ainda na condição de bebezinho inocente, né? Do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, moral, nós não somos inocentes. Chegamos na condição de seres devedores a Deus, condenados.
condenados a morrer. É por isso que todo mundo morre, por causa do pecado de Adão, inclusive bebês que não cometeram que não tiveram tempo de cometer nenhum pecado, nenhum erro, nada, e eles morrem, bebês morrem. Como explicar isso, que bebês morrem sem terem cometido nenhum tipo de pecado? É por conta do pecado de quem? Daquele ser chamado Adão. Então, esse é o segundo aspecto que você deve considerar quando você analisar esse texto de Paulo aqui, Romanos 2,16, sabendo, contudo, que o homem, não importa se ele é judeu, não importa se ele é gentio, Paulo agora está analisando de modo generalizado, o homem de um modo geral não é justificado por obras da lei. Primeiro, porque ele não dá conta de guardar a lei. Segundo, porque ele chega nesse mundo já devendo. Então, mesmo que ele pudesse, em hipótese, eu estou falando de novo, mesmo que fosse possível ao homem obedecer a lei de modo íntegro, perfeito e ininterrupto, ele não teria condições de se auto-justificar por guarda da lei, porque quando ele chega nesse mundo, ele já chega na condição de devedor, à lei de Deus, portanto a Deus. Ele chega na condição de condenado, ele chega na condição de morto espiritual. Vocês estão entendendo? Então, estes são os dois grandes fatores, essas são as duas grandes verdades que fazem com que o que Paulo está dizendo aqui não se refira apenas e tão somente às leis cerimoniais. Um outro detalhe é preciso ser dito. Já disse várias vezes, vou repetir de novo. O adventista, ele pega o mandamento do sábado. O mandamento do sábado, o mandamento de se guardar, santificar o sábado, foi dado ao povo de Israel, quando esse mesmo povo foi liberto do cativeiro egípcio, sob a liderança de Moisés. Antes de Moisés, ninguém guardava o sábado. Abraão não guardou o sábado, Isaac não guardou o sábado, Jacó não guardou o sábado, Noé não guardou o sábado. Nenhum desses guardaram o sábado. Para o adventista, não. Para o adventista, isso que eu acabei de falar agora é uma inverdade, é algo que não encontra suporte bíblico. Por quê? O que eles vão elencar na Bíblia para poder tentar me objetar, especialmente quando eu disse que antes de Moisés ninguém guardou o sábado, nem Abraão, nem ninguém. Eles vão aqui em Gênesis capítulo 26, verso 5, e diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha, eles pegam esse texto de Gênesis para dizer que, sim, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Sete, Enos, todos esses homens de Deus do passado guardaram o sábado. E aí eles pegam esse texto, um dos textos que eles se utilizam para poder afirmar tal coisa, é esse texto que eu acabei de ler. Se esquecendo que, primeiro, esse texto foi escrito por Moisés muito tempo depois, né? Muitos e muitos anos depois da própria existência de Abraão. E segundo, o seguinte: quando a Bíblia, quando o próprio Moisés escreve isso, ele tem em mente o quê? Que Abraão obedeceu a toda a ordem que Deus lhe deu. Toda a ordem, todo o mandamento. Porque toda a ordem, todo o mandamento de Deus para Abraão foi o quê? Se tornou o quê? Uma espécie de lei. Uma espécie de estatuto que ele teria que cumprir. Ordem que ele teria que cumprir. Então, toda a ordem, de toda a natureza que Deus deu para Abraão, ele cumpriu, ele obedeceu. Agora, isso não significa que Deus tenha dado a Abraão a ordem para guardar o sábado, porque essa ordem ele só deu para Moisés transmitir ao povo, a partir da libertação do cativeiro egípcio. E Deus deu duas razões, duas justificativas para isso. Duas justificativas. A primeira, em Êxodo 20, é que
no jardim do Éden, lá no início de tudo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Aí o adventista diz, está vendo? Deus guardou lá o sábado, lá no Gênesis, e quando ele guarda, abençoa e santifica, ele estava como que também ordenando, por tabela, a guarda desse dia, a observância desse dia. Quando, na verdade, o texto não faz nenhuma referência a Deus ordenando a guarda do sábado lá no Éden. O que o adventista nunca entendeu, que quando Deus descansa, abençoa e santifica o 7º dia, ele está abençoando, santificando com o seu descanso tudo aquilo que ele havia criado antes, inclusive o 7º dia se torna agora, e o descanso dele no 7º dia se torna agora uma espécie de prova, uma espécie de prova de que Deus havia inaugurado um mundo novo, filial do seu próprio mundo, que está no céu, aqui para o homem, e que juntamente com o homem agora ele viveria. Jesus é o Criador. Jesus é o Criador. Então Jesus descansou lá no Éden para dizer para o homem o seguinte, olha, tudo que eu criei foi para vocês, tudo que eu criei é muito bom, tudo que eu criei está abençoado, tudo que eu criei está santificado, e a maior prova disso é o quê? É que eu estou agora descansando com vocês. Eu vou habitar com vocês. Porque só se descansa, meus queridos, nós já discutimos muito isso, só se descansa mesmo de verdade, nós só nos descansamos mesmo em casa, na nossa casa. Então, quando Deus descansa no 7º dia, ele não está fazendo isso, tipo assim, o adventista vai falar, não, Deus não se cansa. Mas por que ele descansou? Para dar o exemplo para o homem guardar o sábado, guardar o 7º dia. Não foi isso, não foi por isso, não existe isso na Bíblia. Isso aí é uma invenção, é uma pressuposição adventista, para enfiar a goela abaixo a guarda do sábado, sob a mente das pessoas que não estudam a Bíblia de modo técnico, de modo aprofundado, de modo sistematizado, e que, portanto, não têm condições de assimilar certas coisas. A teologia adventista se aproveita disso para poder enfiar goela abaixo dos seus membros muita coisa que a membresia não teria condições de ela mesma perceber, assimilar, entender, compreender. Então, quando Deus descansa no 7º dia lá no Éden, ele está querendo dizer tudo isso. Olha, estou habitando com vocês. A terra agora, com tudo que eu criei, abençoei e santifiquei, ela é de vocês e eu estou junto com vocês. Estou habitando com vocês aqui. Só que quando o homem peca, desobedece a Deus, aquela única lei, aquela única ordem legal e moral que Deus deu lá no Éden, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esse foi o único mandamento, a única lei moral que Deus determinou lá no Éden. Não coma do fruto da árvore proibida, porque no dia que você comer, você vai morrer. O homem foi lá e desobedeceu. Então, em Adão, todos nós estamos participando dessa morte. Em Adão, todos participamos dessa morte. Em Adão, todos participamos dessa condenação. Vocês estão entendendo? Então, o homem já nasce aqui nesse planeta, devendo, condenado. O que aconteceu no Éden quando Adão pecou? Deus teve que se retirar. Deus teve que adiar o seu descanso. Ele descansou. Aí Adão e Eva se rebelam contra ele. Ele tem que obrigatoriamente sair do seu descanso. Ele tem que sair do seu descanso. E aí Deus tem que voltar a trabalhar, como o próprio Cristo vai dizer lá em São João, capítulo 5. Ele tem que voltar a trabalhar, desde o princípio, para o quê? Para salvar o homem. Eu já falei muito sobre isso com vocês. Se vocês buscarem os meus vídeos, nos quais eu trato especificamente dessa questão do sábado, vocês vão entender, porque eu mostro a Bíblia. Eu abro a Bíblia e mostro para vocês tudo, e provo para vocês tudo que eu estou falando agora. Jesus, o Criador, é obrigado a sair do descanso porque o homem peca. Ele não pode mais descansar nesse mundo de pecado. O mundo está contaminado pelo pecado. Entendem? Então, essa ordem, esse mandamento de guardar o sábado, ele foi instituído quando, através de Moisés, Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio. Ali no deserto ainda Deus concede as suas leis para o seu povo, mas antes ele
ele dá as leis a Moisés, para que Moisés pudesse transmiti-las ao povo. E uma dessas leis, um desses mandamentos que Deus instituiu ali foi o quê? A guarda do 7º dia da semana, o sábado. E ele deixou bem claro que o sábado era um sinal entre ele e o seu povo. O que povo? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, o povo judeu, o povo hebreu. O sábado era para eles. Mas por quê? Guardar o sábado daria méritos a eles para se salvarem? Não. É que ao guardar o sábado, o 7º dia da semana, eles teriam que, as suas mentes e corações teriam que ser remetidos para um fato de que eles agora eram devedores a Deus e de que para voltarem a habitar num mundo sabático, como aquele que Deus criou lá no Éden, descansando, abençoando e santificando, eles teriam que contar com um Salvador, com um Redentor, que lhes seria favorável a partir das leis cerimoniais que foram criadas, porque foi através das leis cerimoniais que o povo adquiriria o perdão para os seus pecados, que eram revelados quando a lei moral, né, lhes dizia que eles haviam pecado. E aí vai dizer a igreja adventista, porque o sábado foi incutido ali, né, no centro ali das tábuas contendo os 10 mandamentos, o adventista vai dizer, tá vendo? O sábado, ele não era cerimonial, ele era uma lei moral, porque ele estava ali, nas tábuas dos 10 mandamentos, estava ali no centro dos 10 mandamentos. Então, para o adventista, o sábado, ele possuía essa natureza moral. Veja, eu até posso concordar, se a gente analisar alguns aspectos da questão do sábado, como eu disse para vocês aqui agora, que o sábado possua um aspecto de moralidade. Posso até concordar com isso. Mas, em essência, o que o sábado pede é o quê? É uma espécie de comportamento, uma espécie de ação ou inação, em alguns casos, né? Humana. Então, desse modo, ele se torna cerimonial, ele não se torna um fim em si mesmo, através do qual, se o povo obedecesse, ele já estaria com a salvação garantida, com a sua situação diante de Deus garantida. Não, porque senão a salvação seria por lei. Nenhum cordeirinho precisava ser morto, nenhuma lei cerimonial precisava ser cumprida, porque era só guardar o sábado da lei moral e tudo estaria resolvido. Então, embora o sábado possua um aspecto de natureza moral, a sua essência é cerimonial. A sua essência é cerimonial. Com base em que eu digo isso? Analisa Levítico 23, onde Moisés, sob a inspiração de Deus, ele vai listar ali para o povo as festas fixas e obrigatórias que o povo deveria observar. E qual é a primeira festa? Qual é a primeira festa cerimonial que o povo deveria observar? A guarda do 7º dia da semana. Leia Levítico 23, adventista. Medite sobre o que está lá e você vai ver isso. Então, não era a guarda do sábado em si que daria méritos para que alguém do povo de Israel pudesse ser salvo. Aqueles que fizessem, né, que guardassem o mandamento conforme a letra da lei, pudesse ser salvo. Porque senão, a salvação seria pela lei, por obras da lei, e não pela redenção que há em Cristo Jesus, e não pelo sangue de Cristo Jesus. Não pela fé no sangue de Cristo. Vocês estão entendendo? Porque naquela época de Moisés, o sangue de Cristo, ele possuía um representante, era o animalzinho que era morto no tabernáculo. Era um animalzinho que era morto no lugar do pecador. Então, vocês estão percebendo? Então, há que se considerar isso. A igreja adventista desconsiderou tudo isso. E agora ela impõe a guarda do sábado como condição de salvação. Por que condição de salvação? Porque segundo a teologia adventista, se o ser humano, seja ele quem for, não guardar o sábado dentro da igreja adventista, ele não será selado, não receberá o selo de Deus. Não recebendo o selo de Deus, ele não será salvo. E mais, eles dizem que nos últimos tempos, quando a besta se manifestar e impor as suas leis, a observância do primeiro dia da semana, como se fosse um sábado, isso constituirá sinal da besta.
E todos que assim observarem o primeiro dia da semana, ou domingo, obterão, né, o sinal da besta. Isso também é grave. Não é só a questão do sábado como selo de Deus que é grave, é antibíblico, mas essa questão também da observância do domingo como sinal da besta, isso também é antibíblico. Né? Não há nada na Bíblia que trate sobre isso, que verse sobre isso. Né? Se houvesse, vejam, para questões tão graves como estas, no pensamento da teologia adventista, obviamente haveriam instruções. Haveria instruções, né? Inclusive do próprio Paulo, que antes de qualquer coisa era um judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, segundo os rigores da lei, ele era perfeito, ele era justo. Né? Não era assim que Paulo considerava as coisas? Então, se a guarda do sábado fosse algo que devesse ser exigido dos cristãos gentios agora, o próprio Paulo falaria sobre isso. Não só Paulo. Todos os apóstolos falariam sobre isso, e mais que isso, o próprio Cristo falaria sobre isso. Mas nem Jesus e nenhum dos apóstolos de Cristo ordenaram a guarda, a observância do sétimo dia da semana, como condição de selamento ou de salvação. Então, por que eu fiz esse adendo? Porque, repito, para a teologia adventista, em sua grande maioria, quando Paulo fala de obras da lei, ele está fazendo uma referência específica a leis cerimoniais e não a leis consideradas morais, inclusive o sábado, que para a igreja adventista é moral, não possui nenhuma natureza cerimonial. Né? Erram e erram feio nisso aí. Erram pateticamente nisso aí. Né? São patetas nesse aspecto. Né? Então, meus queridos, é por isso que eu estou falando isso. Imaginem, Paulo falando de uma situação grave, ele está falando de justificação ou não. Ele está falando de justificação ou não. Uma questão tão grave como essa, Paulo seria relapso? Paulo seria negligente em expressar algumas coisas e omitir outras que são tão importantes quanto aquelas que ele expressou, quanto aquelas que ele explicitou? Claro que não. Claro que não. Paulo não subtrairia aspectos fundamentais dessa verdade, porque ele tá tratando de justificação. O homem nasce nesse mundo como injusto e sem a mínima condição de se tornar justo diante de Deus. Entendem? Por isso é que essa justificação, ela é forense, ela tem que ser algo que Deus declare a nosso respeito. Por exemplo, deixa eu ilustrar com a minha experiência, que é a de você, pode ser a sua também. Deus me declarou justo quando eu criei verdadeiramente em Jesus como meu Salvador e Senhor. Deus me declarou justo. Ele me declarou. Ele ainda não me tornou justo. Ele só me declarou. Já me glorificou? Já. Mas essa glorificação é diante dele. Existe uma tensão entre o já, justificado e glorificado, e o ainda não. Glorificado do ponto de vista prático e real, porque essa glorificação do ponto de vista prático e real se dará quando Jesus voltar e transformar esse corpo corruptível, esse corpo mortal, esse corpo carnal em corpo incorruptível, glorioso. Eliminar todo o rastro de pecado, resquício de pecado nesse corpo. Aí sim. Então veja, nós temos que ter isso em mente, meus queridos. Nós temos que ter isso em mente. Deus me justificou e me glorificou. Não foi, veja bem, não foi porque eu fiz alguma coisa para que ele me justificasse. Por quê? Mesmo se eu fizesse toda a boa obra do mundo, né, eu não teria condições de me justificar porque eu já nasci injusto nesse mundo e já condenado à morte. Então, nada do que eu fizesse ou deixasse de fazer, em nome dessa suposta justiça, me traria a justiça que me salvaria, porque eu já chego condenado. É só Deus que pode resolver a minha situação. A única forma de eu resolver a minha situação com Deus, pagar os meus pecados para com Deus, sem Jesus nessa história, é morrendo. É deixando de existir. Mas se você quer pagar a sua dívida para com Deus e continuar vivendo, então alguém tem que entrar no meio dessa história. E nós sabemos quem foi que entrou no meio dessa história e quem ainda está no meio dessa história intercedendo por nós, inclusive. Inclusive porque nós pecamos. Esse corpo carnal ainda faz eu pecar. Eu sou filho de Deus, mas esse corpo carnal não é. Esse corpo carnal aqui não pertence a Deus.
Quando Paulo, em Romanos 7, diz isso, 2 vezes, ele não está arrumando um pretexto para que nós saiamos por aí, enquanto crentes em Cristo, pecando à vontade. Não é isso. Não, ele está radiografando aquilo que é experiência prática e real em todo o ser humano. É por isso que ele vai dizer, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. E fé não é obra. Fé não é obra. Obra humana. A fé é dom de Deus, como nós já mostramos. Fé é dom de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos. Paulo deixa isso muito claro aos Coríntios, capítulo 12. Fé é dom de Deus. O escritor da carta aos Hebreus também fala sobre isso em Romanos, capítulo 11, capítulo 12 também. Então a Bíblia deixa muito claro que fé é dom. Então para que eu creia, o crer é meu. Não é Deus que crê por mim e no meu lugar. O crer é meu. Mas eu só posso crer quando Deus me dá a virtude, o dom da fé. Entenderam? Por isso que Paulo fala aqui, ó. O homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. A fé tem um alvo, tem um objetivo. A fé nos foi dada para que nós creiamos em Jesus Cristo, não em nós mesmos. Não em nós mesmos. Fé não é para nós. Fé é para que nós creiamos em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Veja, você não é justificado por algo que você faça. Embora o crer seja seu, é uma ação humana sim, Deus não crê no meu lugar, nele mesmo. Só que eu só posso crer quando Deus me dá o dom da fé. Dom é esse... Eu falei agora a palavra, acabei esquecendo. Né? Essa virtude, é esse poder, essa capacitação divina que me capacita a crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Entendem? É por isso que Paulo diz aqui, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse é outro aspecto desse texto que a Igreja Adventista desconsidera. Ninguém será. Paulo já está tratando aqui do futuro. Nunca haverá um momento, nunca haverá um tempo, nunca haverá uma circunstância, como apregou a Igreja Adventista, em que a lei poderá substituir a fé na questão da justificação. Nunca. Mas para a Igreja Adventista não. Se você não guardar o sábado, quando a besta se manifestar e impor as suas leis, você não receberá o selo de Deus. Não recebendo o selo de Deus, você estará perdido, irmão. Infelizmente. É por isso que nós estamos aqui oferecendo o sábado para o mundo. O sábado, como diz Ellen White, é a pedra de toque, é o muro de separação, é aquilo que distingue o fiel filho de Deus do infiel filho de Deus, distingue o verdadeiro do falso, vai dizer Ellen White. Tudo isso, todas essas bobagens, vai dizer a teologia adventista. Você quer crer na Bíblia, que diz categoricamente que ninguém será justificado por obras da lei? Ora, se guardar o sábado me garantirá o selamento de Deus para que eu possa ser salvo, então, quando a besta se manifestar e impor as suas leis, eu não vou precisar de Cristo. O sacrifício de Cristo não terá nenhum valor para mim. Por que não? Porque guardando o sábado eu recebo o selo de Deus. Recebendo o selo de Deus, eu serei salvo. Essa é a condição para que eu receba o selo de Deus. Se eu, porventura, vai dizer a teologia adventista, afirmar, professar, ter fé em Jesus e não guardar o sábado, não vai adiantar nada se eu não guardar o sábado, porque eu não serei selado. Não sendo selado, eu não recebo a salvação. Então, a guarda do sábado é, sim, condição de salvação para a Igreja Adventista. A própria Ellen White diz isso em Testemunhos Seletos, que é questão de vida ou morte. Guardar o sábado é questão de vida ou morte. Salvação ou perdição. Então, meus queridos irmãos, eu fico por aqui refletindo alguma coisa sobre esses dois textos, versículos 15 e 16, porque
Se você entendeu o que eu disse aqui agora com relação a esses dois versículos, você entenderá muito bem o que Paulo vai dizer de agora em diante. Aos Gálatas, às igrejas da Galácia, que estavam sofrendo uma interferência perniciosa dos judeus legalistas, querendo impor a eles, as igrejas da Galácia, a observância, a guarda das leis judaicas para que eles pudessem ser salvos. Em Paulo, então, tem que ser categórico, tem que falar muito sobre isso, tem que ser utilizados exemplos, inclusive, citados pelas escrituras hebraicas, o Velho Testamento, porque uma das acusações que fizeram contra Paulo foi essa: ele não respeita as escrituras hebraicas, ele abandonou a fé dos nossos pais, né? Ele não tem autoridade para falar o que ele falou, enfim, uma série de coisas. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.